Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Cuidador de Idosos. Hoje nós vamos falar então sobre o idoso em si, vamos conhecer um pouco todos os aspectos que envolvem o idoso. Então, primeiramente, a gente tem que descobrir quem é, né, como se caracteriza então uma pessoa idosa. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o idoso é todo indivíduo com mais de 60 anos, né, com 60 anos ou então mais. Então, toda pessoa que tiver essa idade, essa faixa etária, ela vai ter que ser então considerada um idoso. E, né, tem algumas estatísticas que dizem que no ano de 2025 teremos então aí a sexta maior população idosa do mundo, tá? Isso aí é um estudo feito da quantidade de idosos que vai ter aí até 2025. Então, todos os órgãos governamentais, né, o governo, eles estão iniciando programas de atendimento aos idosos, que tem como objetivo o quê, pessoal? O básico, né, e o cuidado preventivo, progressivo, integral e continuado de todos os nossos idosos. Então, o processo de envelhecimento, né, ele se pensa, então, quando a gente fala de envelhecimento, que o idoso, né, está passando por esse processo, nós pensamos em três coisas. Nós pensamos na aposentadoria, né, porque todo mundo que chega na maioridade, ela começa já a pensar na aposentadoria, ela já começa a pensar quantos anos falta, né, quando que ela vai pegar, o quanto que ela vai pegar. Então, né, quando a gente começa a envelhecer, a nossa vida começa a girar em torno aí dessa aposentadoria, que aqui no Brasil, no caso, é oferecida através do INSS, né, nossa previdência, e ela, para a maioria das pessoas, é feita aí baseado no salário que ela teve durante toda a vida, que é o salário mínimo, né? E para quem é aí de órgãos públicos acaba recebendo um pouquinho mais. Porém, a maioria dos brasileiros acabam recebendo apenas um salário mínimo. Outro aspecto também que envolve muito é o reconhecimento de que é uma pessoa de idade, tá? Então a pessoa ela começa a sentir o corpo mais lento, começa a sentir os problemas aparecendo de saúde, alguns problemas psicológicos também, de esquecimento. Então, o envelhecimento ele começa a dar sinais no organismo do paciente e aí ele começa então a ter essa noção de que está envelhecendo. E a gente também tem um terceiro aspecto, que é então a instalação da senilidade. Então, o que é então essa senilidade? A senilidade, pessoal, ela acontece, né, com qualquer idoso, né? É aquele estado de condição, né, de velhice. Então, toda pessoa humana ela vai passar por esse processo, né, ou não. Então o processo ele é um pouco mais aí, né, do declínio de todos os sistemas, porém ele vai ser um pouquinho mais precoce. Então é normal que o corpo envelheça, é normal que todos os sistemas eles comecem a se degradar, porém na questão da senilidade, esse envelhecimento ele é mais precoce. Então é aquele idoso de 50 e poucos anos, né, que ainda não é idoso não, né, que já é mais de idade, mas porém ainda não é idoso, que começa a ter esse prejuízo em todos os sistemas. E aí a gente chama então de instalação da serenidade. Então a gente devia, né, todos nós, pensarmos o idoso como sendo o resultado de toda uma cultura de um país. Então a forma com que o governo ele trata as crianças, os jovens, os adultos, é o reflexo do idoso que vai acontecer, né, lá no futuro. Então a gente tem que observar muito bem esse processo, né, cultural, de como que ele se alimentou, de como que ele viveu, quais foram as condições de vida desse ser humano. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, né, o ser cuidador. Então, o cuidador, ele é um ser que vai refletir, pensar, interessar-se e também preocupar-se com a pessoa idosa. Ele também vai exercer precaução, cautela e também responsabilidade sobre a vida daquela pessoa da qual ele está cuidando e envolve muito também a questão de oferecer qualidade de vida ao paciente, uma vez que ele tem dificuldades nesses aspectos.
E aí a gente tem esse ato, né, de cuidar, que é mais uma atitude. Quando a gente vai cuidar de um idoso, falta ali, então, a gente tem que ter muita iniciativa, a gente tem que ter muita, né, proatividade em relação ao cuidado, porque o idoso muitas vezes é um idoso que é muito teimoso, é um idoso ali que não tem mais as suas, né, suas capacidades fisiológicas estabelecidas. Então todo cuidado que envolve ele tem que ser então voltado do cuidador. Então o cuidador ele tem que ter essa iniciativa, ele tem que ter essa atitude de sempre estar ali se envolvendo e sempre até mesmo pensar pelo idoso, né, pelos cuidados em si do qual ele tem que ser submetido. Então, quais são as funções do cuidador de idoso? A gente tem, então, acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo por essa somente as atividades que ela não conseguir fazer sozinha. Então, toda vez, pessoal, que vocês forem cuidar de uma pessoa idosa, da qual ela tem condições de escovar os dentes, ela tem condições de vestir sua roupa sozinha, ela tem condições de se alimentar sozinha, a gente deve permitir que a pessoa ela faça essas funções, porque é muito importante que o paciente ele mantenha o máximo possível da sua capacidade, né, de se virar, né, de fazer as coisas sozinho, né, de se manter sozinho. Então a gente não se intromete naquilo que o paciente ainda consegue fazer. A gente vai se limitar a fazer aquilo somente que ele perdeu a capacidade de fazer. Outra função que a gente tem é obter informações da saúde e também do cotidiano do idoso. Geralmente quem é cuidador, ele é exclusivo, né? É somente o cuidador. Então a gente tem aí essa questão que é muito importante, que vai nos fornecer então todos, né, todo o histórico do paciente para a gente conseguir fazer um maior cuidado, né? Então a gente não consegue fazer um cuidado perfeito, um cuidado bom, sem saber a história clínica, quais são as patologias que o idoso tem, quais são as limitações que ele tem, qual que é a personalidade dele. Então tudo isso é muito importante para a gente conseguir fazer um cuidado. Promover o bem-estar, né, que é ouvir, dar apoio, estimular e também orientar o idoso e também a sua família. Cuidar da alimentação, cuidar da saúde, cuidar do ambiente no qual o idoso mora, demonstrar competências pessoais, né, que são em relação ao cuidado mesmo, acompanhar em passeios. Então, todas essas funções, elas são extremamente importantes para a gente conseguir, então, ter um bom cuidado ao idoso. E aí a gente tem alguns tipos de cuidador. A gente tem o cuidador informal, que ele envolve aí um membro da família, que já muitas vezes é voluntário, é uma mãe que está cuidando que está cuidando uma mulher que está cuidando da mãe, é um pai que está cuidando da mãe, do pai, e aí são todas, né, aquelas tios, primos, irmãos. Então são todas as pessoas da família que por ato voluntário acaba cuidando daquele idoso. A gente tem os cuidadores formais, que são através de vínculos contratuais. Eles estão então pode ser então em residências, né, asilos ou então em hospitais. E a gente tem o cuidador profissional, que é aquele profissional da área da saúde. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Estatuto do Idoso, que ela é da Lei 7.741. Então esse estatuto, né, é uma lei que veio para proteger os nossos idosos. Então é muito importante que a gente saiba desses direitos, uma vez que a gente vai conviver com idosos e a gente vai também cuidar, tá? Então, primeiramente, né, eu vou aqui falar de uma forma bem geral em relação à lei, que não é interessante a gente ficar lendo artigos, lendo parágrafos. Nós vamos ter uma abordagem um pouquinho mais completa, né, mais geral da lei aí do Estatuto do Idoso. Então, primeiramente, falando da parte, né, de saúde, então, o atendimento do idoso, ele é preferencialmente feito no Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, o idoso, né, como todos os outros cidadãos brasileiros, nós temos o direito de ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde, e isso não seria diferente, então, com os nossos idosos. Outro fator também em relação à saúde do idoso, a gente tem que a distribuição de remédios, né, ela é principalmente aqueles que são de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, ela deve ser então gratuita. Então a gente tem também próteses, órteses, fraldas geriátricas, algumas alimentações especiais. Então tudo que o idoso necessita para poder manter a sua saúde deve ser fornecido gratuitamente pelo SUS.
Outro fator também muito importante dessa lei é que os planos de saúde não podem reajustar as mensalidades de acordo com o critério de idade. Então vamos supor eu, que sou uma pessoa jovem, tenho, né, um plano de saúde desde agora, e aí quando eu chego perto do meu envelhecimento, os planos de saúde, eles começam a ver então que a demanda de exames, de consultas médicas começa a aumentar, até porque a gente tem aí uma necessidade maior, né? Porque a gente tá chegando ao envelhecimento, e aí o plano de saúde acaba que liga, cancela o plano de saúde, ou então ele faz como se, né, tivesse que reajustar o valor da mensalidade, enfim, né, ele faz várias artimanhas para que a gente consiga, né, que eles consigam aumentar essa mensalidade, mas isso está dentro do estatuto, que é proibido fazer isso com idosos. O idoso internado ali, né, ou em observação, em qualquer tipo de unidade, ele tem direito ao acompanhante. Então, né, seja ele aquele responsável por ele, né, o esposo, a esposa, ou então o pai, a mãe, o filho, a filha, qualquer pessoa que, né, seja responsável por ele pode acompanhá-lo, seja ele em consulta, seja ele em internação, qualquer coisa, qualquer atendimento público que ele receber, particular também, tá? Qualquer atendimento que ele receber, ele vai poder, então, ter um acompanhante. Falando agora então sobre os transportes coletivos, os maiores de 65 anos aqui, veja bem, não é, né, de 60 para cima. Aqui a gente está falando de 65 para cima, tá? Então eles têm direito ao transporte coletivo público gratuito, então eles não pagam para poder pegar o ônibus. Transporte coletivo é obrigatório reservar 10% dos bancos para idosos, né, sempre com avisos ali para que ele possa enxergar. Nos transportes coletivos interestaduais, que são, né, de um estado para o outro, a gente tem então a reserva de 2 vagas gratuitas em cada veículo. Então, o idoso ele pode então pegar esse assento gratuito para poder viajar de um estado para outro. Isso se ele tiver uma renda, né, inferior a 2 salários mínimos. E também tem a questão, né, que se por acaso exceder o limite de idosos dentro do ônibus, por exemplo, no ônibus tem 2 vagas e aí tem 4 idosos, então excedeu então a capacidade de assentos para idosos. Então o que a empresa vai ter que fazer? Ela vai ter que então dar 50% de desconto no valor da passagem. Então o idoso, quando ele tem a capacidade do ônibus acima, né, ele vai então pagar a metade da sua passagem. Tem a questão também da violência e também do abandono, que também é abordado dentro dessa lei. Então, lá diz que nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou então opressão. Outra coisa também que é muito, né, que é muito frisada dentro dessa lei é a condenação, né? Então, quem discriminar, né, quem impedir ou então dificultar o acesso de idosos a qualquer banco, a qualquer tipo de transporte ou então qualquer outro meio que ele não possa exercer a sua cidadania, a pessoa pode ser condenada a uma pena que varia aí de 6 meses a 1 ano de reclusão. A reclusão é um regimento um pouquinho mais maleável de pena, né? E também, além disso, ele vai então ser aplicado a multa, tá? Famílias que abandonam o idoso também vão ser penalizadas, né? Tem muita gente que pega a mãe, o pai que adoece e leva ao hospital e de repente some, né? Então, aquele que abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, sem nenhum tipo de respaldo, né? Sem nenhum tipo de documentação, eles poderão ser condenados também de 6 meses a 3 anos de detenção, que aí já é uma penalidade mais severa, e também juntamente com multa. Idosos que são submetidos a condições desumanas, né, eles privados de alimentação ou então de cuidados dispensáveis, a pena é de 2 meses a 1 ano e também de multa, tá? E se o idoso morrer, oriundo, né, desses maltratos, a punição ela pode ser de 4 a 12 anos de reclusão. Qualquer pessoa que se aproprie ou desvie bens, né, de cartão de crédito, conta bancária, pensões ou qualquer outro tipo de rendimento do idoso, a pena pode ser aplicada de 4 anos de prisão e também de multa. E, por último, o Estatuto do Idoso diz, né, que todo idoso ele tem direito a 50% de desconto em atividades também de cultura, esporte e lazer. Então, isso também está assegurado aí para os nossos idosos.